capítulo 1, parte 2. Mas muitas pessoas dizem que suas preces não foram atendidas. Nenhuma prece, e uma prece não é nada mais do que uma afirmação fervorosa do que é realidade, deixa de ser atendida. Todas as preces e afirmações e todos os pensamentos e sentimentos são criativos, até o ponto em que forem tidos fervorosamente como verdadeiros, se manifestarão em sua experiência. Quando é dito que uma prece não foi atendida, o que de fato aconteceu foi que o pensamento, a palavra ou o sentimento mais fervoroso tornou-se mecânico. Contudo, o que você precisa saber, e esse é o segredo, é que o pensamento, por trás do pensamento, o que poderia ser chamado de pensamento responsável, é que sempre é o pensamento controlador. Assim sendo, se você suplicar, terá muito menos chances de experimentar o que acha que está escolhendo, porque o pensamento responsável por trás de todas as súplicas é o de que você não tem agora o que deseja. Esse pensamento responsável se torna a sua realidade. O único pensamento responsável que poderia repelir esse pensamento é o baseado na fé em que Deus sempre atenderá a todos os pedidos. Algumas pessoas têm essa fé, mas são muito poucas. O processo da fé se torna muito mais fácil quando, em vez de ter de acreditar que Deus sempre atenderá a todos os pedidos, a pessoa entende intuitivamente que o pedido em si não é necessário. Então, a prece é de agradecimento, não um pedido, mas uma afirmação de gratidão pelo que é verdade. Quando o Senhor diz que uma prece é uma afirmação do que é verdade, está dizendo que Deus não faz coisa alguma, que tudo o que acontece depois de uma prece é o resultado da ação da prece? Se você pensa que Deus é um ser onipotente que ouve todas as preces, diz sim para algumas, não para outras, e talvez, mas não agora, para o restante, está enganado. Seguindo que regras ele decidiria? Se você pensa que Deus é o Criador e direcionador de todas as coisas em sua vida, está enganado. Deus é o observador, não o Criador, e Ele está pronto para ajudá-lo a viver, mas não do modo que você poderia esperar. Não é função de Deus criar ou não criar as situações ou funções da sua vida. Deus criou você à sua imagem e semelhança. Você criou o resto através do poder que Ele lhe deu. Deus criou o processo da vida e a própria vida como você os conhece. Contudo, deu-lhe o livre-arbítrio para fazer dela o que quiser. Neste sentido, seu desejo para si mesmo é o desejo de Deus para você. Você vive de um determinado modo e eu não tenho preferências no que diz respeito a isso. Essa é a grande ilusão de vocês, que Deus se importa com o que fazem. Eu não me importo com o que fazem, e é duro ouvir isso, mas vocês se importam com o que os seus filhos fazem quando eles saem para brincar? Importam-se com o fato de brincarem de pique-cola, esconde-esconde ou faz de conta? Não, porque sabem que estão totalmente seguros. Vocês os colocaram em um ambiente que consideram bom e bastante adequado. É claro que sempre esperarão que eles não se machuquem, mas se isso acontecer, estarão lá para ajudá-los, curá-los e fazer com que voltem a se sentir felizes e seguros para brincar em outro dia. Mas também não se importarão com o que eles decidirem brincar no dia seguinte. É claro que dirão a seus filhos quais brincadeiras são perigosas, mas não podem impedir que eles façam coisas perigosas, não para sempre, não em todos os momentos até a morte. Os pais sensatos sabem disso. Contudo, os pais nunca param de importar-se com o resultado. É essa dicotomia. Não se importar muito com o processo, mas se importar muito com o resultado, que chega perto à definição da dicotomia divina. Contudo, em certo sentido, Deus não se importa nem mesmo com o resultado, nem com o resultado final,
porque este é certo. Eis aí a segunda grande ilusão do homem, que o resultado da vida é incerto. É essa dúvida a respeito do resultado final que criou o seu maior inimigo, o medo. Porque se você duvida do resultado, duvida de Deus, não crê nele. E se não crê em Deus, viverá para sempre com medo e culpa. Se duvida da intenção de Deus, da capacidade dele de produzir esse resultado final, então como poderá relaxar? Como poderá algum dia finalmente encontrar a paz? No entanto, Deus tem o pleno poder de combinar as intenções com os resultados. Vocês não conseguem e nem conseguirão acreditar nisso, embora afirmem que Deus é todo-poderoso. Então criam em sua imaginação um poder análogo ao de Deus, para encontrar um modo de a vontade divina ser contrariada. Até mesmo imaginaram um Deus em guerra com esse ser, achando que eu resolvo os problemas como vocês fazem. Finalmente, de fato, imaginaram que Deus poderia perder essa guerra. Isso vai contra tudo o que vocês dizem saber sobre Deus. Mas não importa, vocês vivem com as suas ilusões e por isso sentem medo, porque decidiram duvidar de Deus. Mas e se tomassem uma nova decisão? Qual seria o resultado? Eu lhes digo, viveriam como Buda, como Jesus, como todos os santos que já veneraram. Entretanto, como ocorreu com a maioria desses santos, as pessoas não os compreenderiam. E quando vocês tentassem explicar a sua sensação de paz, a sua alegria de viver, o seu êxtase interior, elas os escutariam falar, mas não ouviriam as suas palavras. Tentariam repeti-las, mas as distorceriam. As pessoas se perguntariam como vocês poderiam ter o que elas não tinham, e então sentiriam inveja. Logo, a inveja se transformaria em raiva, e em sua raiva elas tentariam convencê-los de que eram vocês que não compreendiam Deus. E se não conseguissem estragar a sua alegria, tentariam prejudicá-los, tamanha raiva que sentiriam. E quando vocês lhes dissessem que isso não importava, nem mesmo a morte poderia tirar a sua alegria ou mudar a sua verdade, certamente os matariam. Então, quando vissem a paz com que aceitaram a morte, seriam considerados santos e amados de novo. Porque é típico da natureza humana amar, depois destruir e então amar novamente o que valorizam mais. Mas por quê? Por que nós fazemos isso? Todas as ações humanas são motivadas em seu nível mais profundo por uma entre duas emoções, medo ou amor. Na verdade, há apenas duas emoções, apenas duas palavras na linguagem da alma. Esses são os extremos opostos da grande polaridade que eu criei quando produzi o universo e o seu mundo, como conhecem hoje. Há dois pontos, o alfa e o ômega, que tornam possível a existência do sistema que vocês chamam de relatividade. Sem os dois pontos, essas duas ideias sobre as coisas, nenhuma outra ideia poderia existir. Todos os pensamentos e atos humanos se baseiam no amor ou no medo. Não há outra motivação humana e todas as outras ideias se originam dessas duas. São simplesmente versões diferentes, variações do mesmo tema. Pense bastante sobre isso e perceberá que é verdadeiro. É o que eu chamei de pensamento responsável, um pensamento de amor ou medo. É o primeiro pensamento por trás do pensamento. Sua força motora é a energia natural que põe em movimento a máquina da experiência humana. E eis aqui como o comportamento produz experiência após experiência. É por isso que os seres humanos amam, depois destroem e então amam novamente. Sempre existe a passagem de uma emoção para outra. O amor abona o medo, que abona o amor, que abona o medo. E o motivo é a primeira mentira, aquela que vocês têm como verdadeira em relação a Deus, a de que não se pode confiar nele, nem depender do seu amor, e que a aceitação dele a seu respeito é condicional,
que, portanto, o resultado final é incerto. Porque se vocês não pudessem confiar em que o amor de Deus sempre existirá, no amor de quem poderão confiar? Se Deus os abandonar quando não agirem adequadamente, os simples mortais não farão o mesmo? E então sucede que quando vocês juram o seu amor mais sublime, enfrentam o seu maior medo. Porque a primeira coisa com que se preocupam depois de dizerem eu o amo é se ouvirão o mesmo como resposta. E se ouvirem, começarão imediatamente a preocupar-se com a possibilidade de perderem o amor que acabaram de encontrar. E por isso toda ação se torna uma reação, uma defesa contra a perda, até mesmo quando vocês tentam defender-se contra a perda de Deus. Contudo, se soubessem quem são os seres mais maravilhosos e notáveis que Deus já criou, nunca sentiriam medo. Quem os poderia rejeitar? Nem mesmo Deus encontraria falhas em seres assim. Mas vocês não sabem quem são e se consideram ser muito menos. E de onde tiraram a ideia de que são muito menos do que maravilhosos? Das únicas pessoas cujas palavras aceitariam para tudo, sua mãe e seu pai. Essas são as pessoas que vocês amam mais. Por que mentiriam? Porém, elas não lhes disseram que é demais isso e não o suficiente aquilo? Não lhes lembraram que devem ser vistos e não ouvidos? Não os repreenderam em alguns dos seus momentos de maior exuberância? E não os incentivaram a deixar de lado algumas de suas ideias mais fantásticas? Essas são as mensagens que vocês receberam, e embora elas não estejam de acordo com as normas e, portanto, não sejam de Deus, poderiam ter sido, porque certamente vieram dos deuses do seu universo. Foram os seus pais que lhes ensinaram que o amor é condicional. Vocês tiveram consciência de suas condições muitas vezes, e é essas experiências que levam para os seus próprios relacionamentos amorosos. Também é a experiência que levam para mim. A partir dessa experiência, tiram suas conclusões sobre mim. Dentro dessa estrutura, contam a sua verdade. Dizem, Deus é amoroso, mas se vocês não cumprirem os seus mandamentos, Ele os punirá com o desterro e a condenação eterna. Vocês já não experimentaram o desterro que lhes foi imposto por seus próprios pais? Não conhecem a dor da sua condenação? Como então poderiam imaginar que fosse diferente comigo? Vocês se esqueceram de como é ser amado incondicionalmente. Não se lembram da experiência do amor divino e por isso tentam imaginar como deve ser o amor de Deus baseado no que sabem sobre o amor no mundo. Vocês projetaram o papel de pai em Deus e por esse motivo imaginaram um Deus que julga, recompensa ou pune, baseado em como ele se sente em relação ao que fizeram. Mas essa é uma visão simplista de Deus, apoiada em sua mitologia. Não tem nada a ver com quem eu sou. Tendo assim criado todo um sistema de pensamento sobre Deus, fundamentado na experiência humana, em vez de nas verdades espirituais, vocês imaginaram toda uma realidade a respeito do amor. É uma realidade baseada no medo, na ideia de um Deus temível e vingativo. Seu pensamento responsável está errado, mas negá-lo seria rejeitar toda a sua teologia. E apesar do fato de que a nova teologia que iria substituí-la seria realmente a sua salvação, vocês não podem aceitá-la, porque a ideia de um Deus que não deve ser temido, não julga e não tem motivos para punir é maravilhosa demais para ser aceita dentro de sua crença maior em quem e o que Deus é. Essa realidade do amor que evidencia o medo domina a sua experiência do amor. De fato, permite criá-la. Porque vocês não só se veem recebendo um amor que é condicional, como também dando-o do mesmo modo.
E mesmo quando recuam e impõem as suas condições, uma parte de vocês sabe que não é isso que o amor realmente é. Ainda assim, parecem incapazes de mudar o modo como dispensam. Vocês aprenderam da maneira mais difícil e dizem a si mesmos que serão condenados ao sofrimento se forem vulneráveis de novo. Mas a verdade é que o serão se não forem vulneráveis. Devido aos seus próprios pensamentos errôneos a respeito do amor, vocês se condenam a nunca experimentá-lo puramente. Por isso, também se condenam a não me conhecer como realmente sou, enquanto não amarem puramente. Porque vocês não conseguirão negar-me para sempre, e chegará o momento da nossa reconciliação. Todos os atos realizados pelos seres humanos se baseiam no amor ou no medo, não simplesmente os que dizem respeito aos relacionamentos, às decisões que afetam os negócios, a indústria, a política, a religião, a educação de seus jovens, os compromissos sociais de suas nações, os objetivos econômicos de sua sociedade, as escolhas que envolvem guerra, paz, ataque, defesa, agressão, submissão, as determinações de cobiçar algo ou dar aos outros, guardar ou partilhar, unir ou dividir, todas as escolhas feitas por livre vontade que já fizeram, surge de um dos únicos pensamentos possíveis que existem, de amor ou medo. O medo é a energia que restringe, paralisa, retrai, leva-os a fugir e esconder-se e fere. O amor é a energia que expande, move, revela, leva-os a ficar e partilhar e cura. O medo cobre os seus corpos de roupas, o amor lhes permite ficar nus. O medo os faz segurar tudo o que tem, o amor dá tudo aos outros. O medo sufoca, o amor mostra afeição. O medo oprime, o amor liberta. O medo irrita, o amor acalma. O medo critica, o amor regenera. Todos os pensamentos e atos e todas as palavras humanas se baseiam em uma dessas emoções. Vocês não têm escolha em relação a isso, porque nada mais há a optar, mas têm livre-arbítrio para decidir qual dessas selecionar. O Senhor faz isso parecer muito fácil, mas no momento de decisão, quase sempre o medo vence. Por quê? Vocês aprenderam a viver com medo. Ouviram falar sobre a sobrevivência do mais hábil, a vitória do mais forte e o sucesso do mais esperto. E por isso tentam ser os mais hábeis, os mais fortes e os mais espertos, de um modo ou outro. E caso se vejam como algo menos do que isso em qualquer situação, temerão a perda, porque lhes disseram que ser menos é ser perdedor. E então, é claro que escolhem a ação que o medo justifica, porque foi isso que aprenderam. Contudo, eu lhes ensino isto: quando optarem pela ação que o amor justifica, farão mais do que sobreviver, vencer e ser bem-sucedidos. Experimentarão a glória suprema de quem realmente são e quem podem ser. Para isso, devem deixar de lado os ensinamentos de seus mestres mundanos, bem-intencionados, mas mal informados, e ouvir os ensinamentos daqueles cuja sabedoria vem de outra fonte. Há muitos mestres assim entre vocês, como sempre houve. Eu não os deixarei sem pessoas que possam orientá-los, mostrar-lhes e ensinar-lhes essas verdades, e lembrá-los delas. Contudo, o maior lembrete não vem de fora, mas da voz dentro de vocês. Esse é o principal meio que eu uso, porque é o mais acessível. A voz interior é a mais alta com que eu falo, porque é mais perto de vocês. É a voz que lhes diz se tudo o mais é verdadeiro ou falso, certo ou errado, bom ou ruim, segundo as suas definições.
É o radar que determina o curso, governa o navio e indica o caminho se vocês deixarem. É a voz que lhes diz neste exato momento se as próprias palavras que estão lendo são de amor ou medo. Assim, poderão determinar se são palavras que devem ser ouvidas ou ignoradas. Mas o Senhor disse que quando eu sempre escolher a ação que o amor justifica, experimentarei a glória suprema de quem eu sou e posso ser. Por favor, pode explicar melhor? Há apenas um objetivo para toda a vida: que você e todos os seres vivos experimentem a glória suprema. Tudo mais que você diz, pensa ou faz serve a esse objetivo. Não há mais nada para sua alma fazer e que queira fazer. O maravilhoso neste objetivo é que ele é eterno. O fim é uma limitação e o objetivo de Deus é ilimitado. Se em algum momento você experimentar a sua glória suprema, nesse instante imaginará uma glória ainda maior a atingir. Quanto mais você é, mais pode tornar-se, e quanto mais você se torna, mais ainda pode ser. O maior segredo é que a vida não é um processo de descoberta, mas de criação. Você não está se descobrindo, mas se recriando. Por isso, tente não descobrir quem é, mas determinar quem quer ser. Há pessoas que dizem que a vida é uma escola, que estamos aqui para aprender lições específicas, que quando nos diplomarmos poderemos ter objetivos mais amplos, não ser mais escravos do corpo. Isso é correto? É outra parte de sua mitologia, baseada na experiência humana. A vida não é uma escola? Não. Então por que estamos aqui? Para lembrar e recriar quem são. Eu lhes disse repetidamente: vocês não acreditam em mim. Todavia, isso se justifica, porque de fato, se não criarem a si próprios como quem são, não poderão ser assim. Estou confuso. Vamos voltar um pouco a essa escola. Ouvi mestre após mestre dizer que a vida é uma escola. Fico realmente surpreso ao ouvir o senhor negar isso. A escola é um lugar para onde você vai se há algo que não sabe e deseja aprender. Não é um lugar para onde vai se já sabe uma coisa e deseja apenas experimentar o seu conhecimento. A vida, como a chama, é uma oportunidade de você saber experimentalmente o que já sabe conceitualmente. Não precisa aprender coisa alguma para fazer isso. Precisa apenas lembrar do que já sabe e agir de acordo com esse conhecimento. Não sei se entendi bem. Vamos começar aqui. A alma. Sua alma sabe tudo o que há para saber o tempo todo. Nada é misterioso ou desconhecido para ela. Entretanto, conhecer não é o suficiente. A alma procura experimentar. Você pode saber ser generoso, mas a menos que faça algo que demonstre a sua generosidade, terá apenas um conceito. Pode saber ser bondoso, mas a menos que seja bondoso com alguém, só terá uma ideia a respeito de si mesmo. É desejo de sua alma transformar o seu melhor conceito sobre si mesmo em sua melhor experiência. Enquanto o conceito não se torna experiência, tudo o que há é especulação. Eu especulo a respeito de mim mesmo há muito tempo. Há mais tempo do que você e eu juntos poderíamos nos lembrar, do que a idade deste universo multiplicada por 2. Então você vê quanto é nova a minha experiência de mim mesmo. O Senhor me deixou confuso de novo. A experiência de si mesmo? Sim, deixe-me explicar. No início, o que era tudo o que havia. Porém, tudo o que não podia conhecer-se, porque não havia mais coisa alguma. E então, tudo o que não era. Porque na ausência de outra coisa, tudo o que não é.
Esse é o grande ser ou não ser a que os místicos se referem desde o início dos tempos. Tudo o que é sabia que era tudo o que existia, mas isso não era suficiente, porque só podia conhecer a sua total magnificência conceitualmente, não experimentalmente. Porém, a experiência de si mesmo era aquilo pelo que ansiava, porque desejava saber como era ser tão magnificente. Mas isso era impossível, porque o próprio termo magnificente é um termo relativo. Tudo o que é só poderia saber como era ser magnificente quando o que não é surgisse. Na ausência do que não é, o que é não é. Você compreende isso? Acho que sim, continue. Está bem. A única coisa que tudo que é sabia é que nada mais havia. Portanto, nunca poderia conhecer a si mesmo a partir de um ponto de referência externo. Esse ponto não existia. Só existia um ponto de referência que era interno. O é não é, o sou não sou. Mas o tudo de tudo decidiu conhecer-se experimentalmente. Essa energia pura, não vista, não ouvida, não observada e, portanto, desconhecida por qualquer outra energia, decidiu experimentar a si própria em toda a sua magnificência. Para fazer isso, percebeu que teria de usar um ponto de referência interno. Deduziu muito corretamente que qualquer parte de si própria teria necessariamente de ser menos do que o todo, e que se simplesmente se dividisse em partes, cada uma delas, sendo menos do que o todo, poderia olhar para o restante e ver magnificência. E então tudo que é dividiu-se, tornando-se em um momento glorioso o que é isto e o que é aquilo. Pela primeira vez existiram isto e aquilo, bem separados um do outro, e ainda assim simultaneamente, como tudo que não era nem um nem outro. Portanto, existiram subitamente três elementos: o que está aqui, o que está lá e o que não está nem aqui nem lá, mas que devia existir para que lá e aqui existissem. É o nada que contém o tudo, é o não espaço que contém o espaço, é o todo que contém as partes. Consegue compreender isso? Acho que sim. Acredite ou não, o senhor usou uma ilustração tão clara que acho que estou realmente compreendendo.